Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo de número 19 e o versículo de número 10. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. Comentar um pouquinho, respeitosamente, sobre esse vulto do passado, sobre esse gigante do passado, chamado grande profeta Elias. Para muita gente, o leão dos profetas, o profeta do fogo. E que uma expressão que eu gosto muito, a Bíblia ela não maqueia seus heróis, e isso a credibiliza como palavra de Deus, porque Deus não é refém da glória humana, Deus não é refém da famigeração humana, ok? Bois tropeçam, mas a arca não cai. Deus perdura sendo Deus, apesar de seus representantes, seus heróis, terem suas quedas, assim como Davi, assim como a fragilidade de Elias e tantos outros, que acabam não lhe desmerecendo, porque há uma manifestação da graça de Deus, ok? Então vamos lá. 1 Reis capítulo 19 seria a queda de Elias. Existem vários tipos de queda. Então, se não é uma queda, é pelo menos uma decadência, ok? Ao contrário da ascensão do capítulo 18. E eu queria chamar-lhes a atenção para uma expressão aqui dele. Respondeu ele responde a Deus. Deus pergunta: o que fazes aqui, Elias? E ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Eu tenho sido zeloso. Ok. Essa expressão zeloso na Bíblia inúmeras vezes dá a ideia de perdurador. Só que o que ele não está sendo aqui é perdurador. Então manifesta uma certa incoerência, manifesta essa sua instabilidade emocional. Então ele não está sendo zeloso no sentido de ser perdurador, de ser persistente, mas ele foi. Em outras palavras, enquanto uns estão oscilando na fé, eu fui perdurador, permanente, peremptório. Então eu tenho sido, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto. Bom, primeiro Elias deve lembrar-se que ele também faz parte dos filhos de Israel. Então ele não pode se julgar à parte, porque ele faz parte desses filhos de Israel. E também não dá para coletivar, não dá para generalizar a coisa, como Elias está fazendo. Derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei. E agora ainda busco a minha vida para tirarem. Isto é, para tirarem a minha vida. Eu fiquei, somente eu, como teu representante. O Senhor é refém do meu zelo. O Senhor é refém da minha fé, porque o Senhor só tem eu. Quer dizer, enfim, não há como concordar. É discordável em número, gênero e grau, embora não diminua em nada o carinho, o respeito e a consideração que a gente deve ter por esse homem. A gente não aprende apenas com os acertos, a gente aprende também com os erros. Eu tenho um pensamento bíblico, eu não tenho a facilidade de acreditar, de aceitar. Eu acho que desumaniza a coisa pensar que cada citação, que cada palavra, que cada ação foi premeditadamente pensada por um personagem da Bíblia. Eu não consigo acreditar assim. Elias disse aqui. Bom, aqui aonde? Aqui na minha casa? Aqui aonde? Na igreja onde congrego? Aqui aonde? Na minha família, da onde sou oriundo, da minha árvore genealógica? Aqui aonde? Da minha cidade? Aqui aonde? Da minha nação? Aqui aonde? Do meu ponto de vista? Não, eu não acredito nessas variantes, ok? Embora eu seja um amante da linguística, e eu sou apaixonado pelas variações existentes, principalmente na questão linguística, mas eu não posso acreditar que o indivíduo ele pesa palavra a palavra, senão desumaniza a coisa. Então nem tudo que os homens disseram ou que fizeram, eles pesaram meticulosamente, tá bom? O livro de Salmos é a maior prova disso, que mostra a humanização do indivíduo. Mas aqui, olha que interessante, aqui Elias sofre dessa síndrome do somente eu. Só eu. Quem é que ora nessa casa? Sou eu. Quem é que prega nesse plenário? Sou eu. Quem é que canta nesse conjunto? Sou eu.
Glória a mim, bendito seja eu, glória ao meu nome. Traga-me o espelho que eu quero cantar diante dele, quão grande és tu. Então Elias sofre desse mal de só eu. O pregador que acha que é só ele, o cantor que acha que é só ele, o obreiro que acha que é só ele, o pai de família que acha que é só ele, o funcionário que acha que é só ele. E daqui nós temos duas tendências, duas polarização diabólica, maquiavélica. Satanás, eu não estou dizendo que o Elias está sendo diabólico ou maquiavélico, mas é uma tendência do diabo tomar, porque existe a diferença entre possessão e opressão. Então o diabo pega que o Elias está deprimido, está angustiado, e ele vai oprimir ainda mais, ele vai deprimir. É isso que ele vai fazer. Então eu acredito, e isso é perceptível, Satanás vai valer-se disso e vai usar essas duas polarizações. No momento da tentação, o diabo soa no ouvido isso: somente eu fiquei. É isso que o diabo soa no ouvido. Somente você não vai transigir. Somente você vai bancar o teimoso. Somente você vai bancar o salvador da pátria. É só você que não negociou valores ainda. É só você que está remando contra a maré. É só você que pensa desse modo extremista. É só você que está sendo sensacionalista. No momento da tentação, somente eu fiquei. Como é que eu vou suportar? No momento da tentação, somente eu. Como é que eu vou suportar? Satanás tenta fechar os nossos olhos a fim de que não vejamos que há mais 7.000 que não se curvaram. Detalhe, não é 7.000 joelhos, como alguém diz. Porque se fossem 7.000 joelhos, como alguém prega, então o número daqueles que não se curvaram era 3.500 pessoas, considerando que cada um tinha 2 joelhos. Então não é 7.000 joelhos, como alguém diz. São 7.000 homens que não se puseram de joelho diante de Baal. Quer dizer que foram zelosos, assim como Elias julga ser o único, havia mais 7.000 que Deus havia conservado, assim como Deus havia conservado Elias. Deus está dizendo nas entrelinhas isso para Elias: Elias, tem mais 7.000 que eu conservei. Além de você, e você eu também fui eu que conservei. Ok? Mas o diabo tenta cegar as nossas vistas, as nossas visões, ok? Colocar-nos um tapa-olho, a fim de que nós não enxergamos que tem mais pessoas também. Existem outros também, que não negociam valores, que não mercandejam a fé. Existem outros também. O diabo tenta dizer que não, mas existem. Ok? Então na tentação, o diabo tenta soar somente eu. E na queda é ao contrário. Você não é o único. Quando o indivíduo cai, o que o diabo tenta fazer a ele é o seguinte: é abrir os seus olhos e ver que outros caíram. E agora as quedas dos outros servem como justificativa para a minha queda. Aí, em vez de eu me arrepender e tentar mudar de vida, entrar no caminho, eu vou dizer: o outro também caiu. O outro também tem telhado de vidro. Ninguém pode me julgar. Então olha que terrível, gente. No momento da tentação, somente eu. A síndrome do somente eu. A síndrome do solilóquio. Só me resta a mim mesmo. Ok? Isso no momento da tentação. No momento da queda, inverte-se, troca-se no outro oposto. Você não é o único. Tem mais um monte de gente que caiu. Você não é o único. Outros caíram também. Associe com os que caíram. Associe-se com eles. Você não precisa desesperar-se. Não, eu preciso desesperar-me no momento da minha queda. Eu preciso desesperar-me com o meu pecado, com a minha delinquência, com o meu erro, com o meu fracasso. Com isso eu preciso desesperar-me. Eu não posso desesperar-me em Deus. Porque quem desespera-se peca, porque Deus é a minha esperança. Então eu não tenho direito de desesperançar-me. O cristão não pode desesperançar-se. Cristo é a sua esperança. Então vamos inverter a coisa. No momento da tentação, eu vou abrir os meus olhos e ver que não é somente eu não. Que muitos outros já foram tentados e com a graça de Deus muitos outros venceram e que eu também posso vencer. No momento da queda, é ser exatamente o oposto. É olhar para mim e dizer: somente eu me encontro aqui porque a queda me faz isso. A queda me rebaixa. Ok? E eu não quero ficar aqui. Eu preciso subir. Eu preciso ir além. Então que Deus nos ajude em nome de Jesus e fazermos a oração do Salmo 119,
se não me falha a memória, verso 18, que diz: desvenda os meus olhos, ó Deus, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tá bom? Que eu não venha ficar filosofando muito. Até porque, à luz da Bíblia, meus irmãos, a filosofia não tem toda essa abertura, tá bom? Na Bíblia, para falar dela e para pregá-la, é teologia, não é filosofia. É teólogo, não é filósofo. Que o filósofo vai filosofar, vai poetizar muita coisa, e é uma questão de semântica, é uma questão de ponto de vista. Isso é o que pensa o filósofo, né? Não há verdade absoluta. E eu gosto da filosofia, mas eu preciso entender que quanto ao sagrado, não é filosofia, é teologia. Existe uma verdade absoluta, existe uma verdade central, não existe um evangelho que vá, gente, adequar-se às minhas realidades e adequar-se aos meus achismos, mas sou eu que preciso adequar-me a este evangelho, tá bom? Não existe cruz e nem evangelho ortopédico, é eu que preciso adequar-me, a forma, a baliza, o norte é a Bíblia, ali está. Ali está a carta magna, ali está, bendito seja Deus, o padrão e o modelo da varonilidade perfeita, que é a exemplo de Jesus. Ser cristão é estar caminhando a passos largos. Ser cristão é estar caminhando de contínuo a perfeição baseada no modelo maior chamado Jesus. Tá bom? Então, em quedas como essa, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, quando Jesus bendisse o dia da sua morte. Elias pensou em parar, quando Jesus sempre esteve de contínuo, em constante prosseguimento, em constante, glória, em constante, avançando. A Herodes o ameaça, ele diz para aquela raposa que eu prego hoje, eu prego amanhã, e eu vou. Glória a Deus por isso. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, tá bom? Que Deus abra os nossos olhos e façamos uma leitura correta e ideal das situações que nos circundam. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.